Ela era ignorada todos os dias. Pegava ônibus lotado em São Paulo, cabeça baixa, roupa simples, como se não tivesse nada. Mas havia um detalhe que ninguém via. Marina Alves controlava silenciosamente um império imobiliário de mais de 12 bilhões de reais. E mesmo assim, escolheu viver como uma mulher comum. Por quê? Porque ela queria descobrir quem ficaria ao seu lado, quando não houvesse dinheiro envolvido. Mas o que aconteceu quando o próprio marido decidiu traí-la, sem saber quem ela realmente era? Mudou tudo. Se você acredita que a verdade sempre aparece, já deixa seu like agora. E me conta nos comentários. Você confiaria em alguém escondendo esse segredo? Fica comigo até o final, porque o que você vai ver hoje vai fazer você repensar confiança, amor e traição. Marina continuou vivendo como sempre, discreta, observadora. E ninguém imaginava o peso do nome que ela carregava, nem o poder que ela escondia. E foi exatamente nesse silêncio que o destino colocou alguém em seu caminho. Naquela tarde, o café na região da Avenida Paulista estava cheio. Conversas, xícaras batendo, gente entrando e saindo. Marina estava sentada no canto, desenhando em seu caderno, como fazia todos os dias. Era um momento em que ela se sentia livre. Foi quando ele apareceu. Rafael Costa entrou apressado, olhos atentos, passos firmes, terno simples, mas postura de quem queria mais da vida. Ele olhou ao redor. Não havia lugar. Só uma cadeira vazia, na frente dela. "Posso sentar?" perguntou. Marina levantou os olhos. Um segundo de silêncio. Ela apenas assentiu. Parecia um encontro comum. Mas não era. Rafael começou com uma conversa leve. Perguntou sobre o trabalho dela. Aí falou do trânsito, do café forte, da correria da cidade. Marina respondeu pouco, mas escutava tudo. Sempre escutava. E então, ele começou a falar de si. Do passado difícil no Rio de Janeiro. Das contas atrasadas da família. Do momento em que decidiu que nunca mais seria pobre. Sua voz mudou. Ficou mais firme, mais intensa. "Eu vou chegar lá, custe o que custar." Essa frase ficou no ar. Marina não respondeu na hora, mas por dentro, algo despertou. Não era admiração, era atenção. Ela já tinha visto esse tipo de olhar antes. Olhos que não querem apenas crescer, querem vencer qualquer coisa que esteja no caminho. Mesmo assim, ela sorriu. Porque também viu outra coisa ali. Esforço, determinação. E talvez alguém que ainda não tinha cruzado a linha. Nos dias seguintes, Rafael voltou ao café. Uma vez, depois outra. Até que virou rotina. Mas sempre no mesmo horário. Sempre tentando sentar perto dela. As conversas cresceram. Ele falava dos seus planos. Uma empresa de consultoria, clientes maiores, escritórios em São Paulo, talvez até fora do Brasil. Sempre mais, sempre maior. Marina continuava ouvindo. Às vezes perguntava algo simples, mas nunca falava sobre si. E isso começou a incomodar Rafael. "Você nunca fala dos seus sonhos", ele disse uma vez. Ela apenas respondeu com calma. "Prefiro observar os dos outros primeiro." Ele riu. Achou curioso, misterioso, mas não percebeu que estava sendo analisado. Com o tempo, começaram a sair juntos. Caminhadas no Parque Ibirapuera. Jantares simples, nada luxuoso, nada que chamasse atenção. Para Rafael, aquilo era confortável, mas também limitado. Para Marina, era um teste. E então veio o momento que mudou tudo. Numa noite tranquila, à beira do Rio Pinheiros, com as luzes da cidade refletindo na água, Rafael segurou a mão dela, nervoso, mas decidido. "Eu sei que ainda não tenho tudo, mas vou ter. E quero você comigo." Silêncio. Marina olhou para ele. Longo, profundo. Ela sabia exatamente quem ele era. E também sabia quem ele poderia se tornar. Esse foi o momento em que ela fez uma escolha. Não com a cabeça,
mas com o coração. Ela disse sim. Mas o que Rafael nunca imaginou é que naquele instante não era ele quem estava escolhendo o futuro. Era ela quem estava decidindo até onde aquela história iria. E naquele sorriso calmo de Marina, já existia uma verdade que ainda não tinha sido revelada. Uma verdade que, quando viesse à tona, não deixaria ninguém de pé. O casamento foi simples, sem luxo, sem ostentação. Apenas alguns amigos próximos, e um almoço discreto, e promessas que pareciam sinceras. Rafael acreditava que estava começando do zero, construindo sua vida com esforço, ao lado de uma mulher comum. Mas ele estava errado. Desde o primeiro dia após o casamento, algo começou a se mover. Silenciosamente. Marina manteve sua rotina. Acordava cedo. Ia para o trabalho, voltava no mesmo horário. Nada mudou por fora. Mas por dentro, tudo já estava em movimento. Sem que Rafael percebesse, nomes começaram a surgir em sua agenda. Investidores interessados, reuniões inesperadas, convites que antes nunca existiam. Ele achou que era sorte. Depois, achou que era talento. Nunca imaginou que era ela. Por trás de cada oportunidade, havia uma estrutura invisível. Fundos de investimento, parcerias estratégicas, contatos antigos do Império Bernardes. Agora, agindo em silêncio. Da Victor Albuquerque, o conselheiro financeiro da família, executava tudo com precisão. Nenhum rastro direto, nenhuma ligação com Marina. Tudo limpo, tudo perfeito. E Rafael, acreditando que estava vencendo sozinho. Finalmente estão reconhecendo meu potencial, ele dizia, sorrindo. Marina apenas observava, sempre em silêncio. Com o passar dos meses, a empresa dele começou a crescer. Pequenos contratos viraram grandes projetos. Clientes começaram a pagar valores altos. O escritório ficou maior, mais moderno. Ele comprou um carro novo, mudou a forma de se vestir. Passou a frequentar lugares diferentes. E foi aí que algo começou a mudar. No início, ele ainda dividia tudo com ela. Contava sobre as reuniões, falava dos planos, perguntava opiniões. Mas aos poucos, isso desapareceu. As conversas ficaram mais curtas. As noites, mais vazias. O celular, sempre virado para baixo. Marina percebeu. Claro que percebeu. Mas não disse nada. Porque ela não precisava perguntar. Ela sabia exatamente quando alguém começava a se perder dentro do próprio ego. E Rafael estava começando. Uma noite, ele chegou mais tarde que o normal. Cheiro de perfume diferente. Riso leve, que não era dela. Reunião com investidores, disse ele. Ela apenas assentiu. Mas naquele instante, algo ficou claro. Não era mais sobre crescimento. Era sobre quem ele estava se tornando. E mesmo assim, ela continuou. Porque aquele não era o fim do teste. Era apenas o começo. Nos bastidores, Marina aumentou o apoio. Novos contratos, novas conexões, projetos maiores. Ela queria ver até onde ele iria, quando tivesse tudo nas mãos. E ele foi longe. Muito mais longe do que ela esperava. Só que não na direção certa. É o homem que um dia falou, custe o que custar. Começou a mostrar exatamente o preço que estava disposto a pagar. E esse preço não envolvia dinheiro, envolvia caráter. E naquela casa silenciosa, enquanto Rafael celebrava um sucesso que não era só dele, Marina já estava vendo o futuro. Um futuro onde tudo aquilo iria desmoronar. E quando isso acontecesse, ele não teria ideia de quem realmente estava ao seu lado o tempo todo. O crescimento de Rafael não parou. Pelo contrário, acelerou. Em poucos meses, o nome dele começou a circular entre empresários importantes de São Paulo. Convites surgiam todos os dias. Jantares, eventos, reuniões em hotéis de luxo, lugares onde ele sempre quis estar. E agora, ele estava lá. Mas algo mudou.
Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro, vieram as roupas mais caras. Depois o carro novo. E em seguida, a forma de falar. Rafael já não dizia mais nós. Agora era eu. Eu consegui esse contrato. Eu fechei aquele acordo. Eu estou crescendo. Marina escutava, em silêncio. Ela lembrava do homem que falava com brilho nos olhos, sentado em um café simples. Aquele homem estava desaparecendo. E no lugar dele, surgia outro, mais frio, mais distante, mais preocupado com status do que com verdade. As noites começaram a ficar diferentes. Rafael chegava tarde, às vezes depois da meia-noite. Outras vezes, nem avisava. O celular sempre em mãos. Mensagens rápidas, sorrisos discretos que ele não explicava. E quando Marina perguntava, a resposta vinha pronta. Negócios. Sempre negócios. Mas o que mais doía não era a distância, era o olhar. Aquele olhar que antes buscava o dela. Agora evitava, como se algo tivesse sido quebrado. De uma noite, durante o jantar, o silêncio pesou. Marina tentou algo simples. Você está feliz? Rafael não respondeu na hora. Continuou mexendo no celular. Depois disse, sem levantar a cabeça: estou construindo algo grande. Isso é o que importa. Ela respirou fundo. Não insistiu. Porque naquele momento, ela entendeu. Ele não estava mais ali. O homem que ela escolheu estava se perdendo dentro da própria ambição. E o mais perigoso, ele não percebia. Nos dias seguintes, a mudança ficou ainda mais evidente. Rafael começou a frequentar círculos mais exclusivos. Pessoas que falavam alto, que exibiam riqueza, que mediam valor pelo tamanho da conta bancária. E ele queria pertencer àquele mundo. Mais do que tudo. Marina observava cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Ela via como ele ria mais alto com estranhos do que com ela. E como se sentia maior ao lado de quem tinha dinheiro e menor ao lado de quem o conhecia de verdade. E mesmo assim, ela não disse nada. Porque agora não era mais dúvida. Era confirmação. Certa noite, ao chegar em casa, Rafael deixou escapar algo sem perceber. Você não entenderia esse tipo de ambiente. A frase foi rápida, mas suficiente. Marina olhou para ele. Por um segundo apenas. E naquele segundo, tudo mudou. Não havia raiva, não havia discussão. Apenas clareza. Ela percebeu que não era mais sobre crescimento, dinheiro ou sucesso. Era sobre escolha. Ele estava escolhendo um mundo onde ela não cabia. E mesmo sem saber, ele estava se afastando da única pessoa que sustentava tudo aquilo. Mas o que Rafael não imaginava era que aquele novo mundo que tanto o encantava já estava prestes a apresentar alguém que mudaria tudo. E alguém que não só alimentaria a ambição dele, mas também revelaria até onde ele seria capaz de ir. E quando esse momento chegasse, não haveria mais volta. O novo mundo de Rafael não demorou a apresentar. O próximo passo foi em uma noite iluminada, dentro de um salão elegante na Avenida Paulista. Música suave, taças de vinho, pessoas sorrindo, mas medindo umas às outras em silêncio. Rafael já não era mais um estranho ali. Ele circulava com confiança. Falava alto, ria, sentia que finalmente estava onde merecia estar. E foi exatamente nesse momento que ela apareceu. Camila Rocha, vestido impecável, olhar direto. Um tipo de presença que não pede atenção. Toma. Quando foi apresentada a Rafael, ela não se impressionou facilmente. Apenas sorriu, analisando cada palavra dele, cada gesto. Mas então, ela disse algo que ficou. Ouvi falar de você. Está crescendo rápido. Simples, mas foi o suficiente. Rafael sentiu. Não era apenas elogio, era validação. E ele precisava disso.
A conversa começou leve. Negócios, projetos, planos, mas rapidamente mudou de tom. Camila sabia conduzir. Ela fazia perguntas certas. Olhava nos olhos, dava espaço e depois puxava de volta. Em poucos minutos, Rafael já falava mais do que deveria. E ela escutava. Sempre escutava. Mas com um detalhe. Ela não admirava o homem que ele era. Ela admirava o que ele poderia se tornar. Depois daquela noite, as mensagens começaram. Curtas no início, depois frequentes e logo constantes. Rafael dizia a si mesmo que era apenas contato profissional. Mas não era. E no fundo, ele sabia. Camila trouxe algo que ele não sentia há muito tempo. Excitação, desafio e um mundo onde ele não precisava explicar nada, nem diminuir seus desejos. Ao lado dela, ele se sentia maior, mais importante, mais próximo da vida que sempre quis. E então, veio a primeira frase que mudou tudo. Você vive muito abaixo do seu potencial. Ela disse isso olhando diretamente para ele, sem sorriso, sem suavizar. Aquilo não foi um comentário, foi um gatilho. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, mas aquela frase ficou ecoando. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, ele olhou ao redor. A casa simples, a mesa silenciosa. Marina sentada, tranquila, esperando. E pela primeira vez, aquilo pareceu pequeno. Não porque era, mas porque ele já tinha sido contaminado. Nos dias seguintes, Camila continuou. Sempre sutil, sempre presente. Ela falava de restaurantes caros, de viagens internacionais, de contatos influentes, de decisões ousadas. E aos poucos, começou a tocar no ponto mais perigoso. Você já pensou se está com a pessoa certa para chegar onde quer? A pergunta veio leve, quase casual, mas não era. Rafael não respondeu na hora, mas respondeu, dentro de si. E essa resposta começou a mudar tudo. Em casa, o silêncio aumentou. As conversas com Marina diminuíram ainda mais. Ele já não dividia planos, não perguntava opiniões, não olhava nos olhos, porque no fundo já estava comparando. Comparando uma vida real com uma ilusão bem construída. E o mais cruel, Marina percebia tudo. Cada detalhe, cada ausência, cada mudança. Mas permaneceu em silêncio. Porque agora não havia mais dúvida. Era só uma questão de tempo. Rafael não estava apenas sendo influenciado. Ele estava escolhendo. Escolhendo acreditar que precisava de mais. Ou escolhendo ignorar quem esteve ao lado dele desde o início. Escolhendo caminhar para longe. E naquele jogo silencioso entre ambição e caráter, ele já tinha cruzado a linha. Mas o que ele ainda não sabia era que a próxima decisão que tomaria não apenas destruiria seu casamento, iria expor quem ele realmente era. E quando isso acontecesse, não haveria mais como voltar atrás. A linha já tinha sido cruzada. Rafael não voltou atrás. Não hesitou. Ele começou a agir como alguém que já tinha deixado o passado, mesmo antes de dizer isso em voz alta. Em uma noite comum, ele chegou em casa mais cedo do que o habitual, sem perfume estranho, sem pressa, sem distração. Dessa vez, ele estava decidido. Marina estava na sala, lendo, como sempre, tranquila, presente. Ele ficou alguns segundos parado, olhando para ela, talvez esperando sentir algo. Mas o que veio foi frieza. Precisamos conversar. A frase saiu seca. Marina fechou o livro devagar. Levantou os olhos. Não havia surpresa ali. Apenas silêncio. Rafael respirou fundo. Isso não está mais funcionando. Sem emoção. Sem explicação longa. Ele falou sobre objetivos diferentes. Estilos de vida diferentes. Falou que precisava crescer. Que precisava de alguém no mesmo nível. Essa palavra ficou no ar. Mesmo assim, Marina não reagiu. Nenhuma lágrima,
nenhum grito. Ela apenas perguntou com calma: "Você já decidiu?" Rafael assentiu. Aquilo o incomodou por um segundo. Ele esperava resistência, mas encontrou aceitação. E isso o fez sentir ainda mais certo. "Então está resolvido", ela disse. Simples assim, sem discussão, sem drama. Mas por dentro, algo já estava sendo encerrado. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. De documentos foram preparados, advogados acionados. Rafael conduziu o processo com confiança. Ele acreditava que tinha controle de tudo. Afinal, na cabeça dele, era ele quem sustentava aquela vida. A casa onde moravam, os contratos da empresa, os investimentos, tudo parecia vir do esforço dele. E agora, ele estava pronto para seguir sozinho. Ou melhor, com alguém novo. Camila já fazia parte da rotina dele. Não mais escondida, não mais indireta. Ela falava de planos futuros, viagens, negócios maiores, uma vida sem limitações. E Rafael acreditava. Acreditava que estava trocando algo comum por algo extraordinário. Dias antes da audiência, eles saíram juntos para jantar em um restaurante caro. Luzes baixas, música ao vivo, taças cheias. Camila sorriu e disse: "Você finalmente tomou a decisão certa." Rafael sorriu de volta. Mas não percebeu que aquele sorriso não era sobre ele. Era sobre o que ela achava que ele tinha. Na véspera do divórcio, Rafael revisou os documentos com seu advogado. Tudo parecia simples, divisão básica, sem grandes disputas. Ele sairia com estabilidade, com reputação, com um futuro aberto. Ele dormiu tranquilo naquela noite, confiante, seguro, convencido de que estava ganhando. Mas do outro lado, Marina também estava pronta. Não com palavras, não com discussões, mas com algo muito mais forte. Verdade. Na manhã da audiência, Rafael se arrumou com cuidado. Terno alinhado, postura firme. Camila estava ao lado dele, elegante, confiante. Eles chegaram ao tribunal como quem chega ao início de uma nova vida. Rafael caminhava com a certeza de que tudo estava sob controle, de que aquele seria apenas o fechamento de um capítulo. Mas havia um detalhe que ele ignorou desde o começo. Ele nunca soube com quem realmente estava casado. E em poucos minutos, essa verdade viria à tona, de forma tão forte que não deixaria espaço para dúvidas, nem para orgulho, nem para fuga. Porque às vezes, o maior erro não é trair, é subestimar quem esteve ao seu lado o tempo todo. O tribunal estava silencioso. Rafael entrou confiante, passos firmes, cabeça erguida. Camila ao lado dele, elegante, segura, como se já estivesse vivendo o futuro que imaginava. Ele acreditava que aquele seria um dia rápido, um procedimento simples: assinar papéis, encerrar um casamento, começar outro capítulo. Mas algo não estava certo. Marina ainda não tinha chegado. Camila cruzou os braços e comentou com um leve sorriso: "Talvez ela não tenha coragem de aparecer." Rafael concordou. Mas na mente dele, aquilo fazia sentido. Mas então, um movimento do lado de fora chamou a atenção. Pelas janelas do corredor, algumas pessoas começaram a olhar para a entrada. Um murmúrio se espalhou. E então, aconteceu. Uma limusine preta parou lentamente em frente ao tribunal. Não era comum. Motorista uniformizado, porta abrindo com precisão. Tudo calculado, tudo silencioso. Rafael olhou, mas não deu importância no primeiro segundo, até que viu quem saiu do carro. Marina. Mas não era a mesma Marina. Não a mulher simples, não a esposa silenciosa. Ela desceu com postura firme, roupa elegante, olhar direto, presença impossível de ignorar. Atrás dela, 2 advogados, pastas organizadas. E ao lado, um homem mais velho, sério, respeitado, Victor Albuquerque. Rafael sentiu algo estranho, um desconforto.
algo que ele não conseguia explicar. Camila também percebeu. O sorriso dela desapareceu. Dentro da sala, o clima mudou completamente. Marina não olhou para Rafael. Não cumprimentou. Não reagiu. Apenas sentou. Calma. Como se já soubesse exatamente como aquilo terminaria. O juiz iniciou o processo. Os advogados de Rafael apresentaram o caso de forma direta. Divisão simples, sem conflitos. Tudo parecia seguir o esperado. Até que o advogado de Marina se levantou e colocou os primeiros documentos sobre a mesa. Excelência, gostaríamos de esclarecer a origem dos bens envolvidos neste casamento. A frase foi simples, mas o impacto foi imediato. Rafael franziu a testa. Ele não entendeu. No primeiro minuto, no segundo, a realidade começou a mudar. O advogado começou a explicar. A casa onde viviam não estava no nome de Rafael. Pertencia a uma empresa. Uma empresa ligada à Marina. Rafael se inclinou para a frente, confuso. Mas ainda não era tudo. Os contratos da empresa dele também não eram totalmente dele. Parcerias, investimentos, capital inicial, tudo rastreado, tudo conectado à estrutura financeira de Marina. Cada documento apresentado era como um golpe. Silencioso. Preciso. Irrefutável. O advogado continuou. O escritório onde a empresa do Sr. Rafael opera também pertence a uma holding sob controle da Sra. Marina Alves. Silêncio. Total. Rafael olhou para o próprio advogado. Desesperado. Isso não está certo. Mas estava. Cada papel confirmava. Cada assinatura validava. Tudo havia sido planejado muito antes. Legal. Limpo. Intocável. Rafael não construiu sozinho. Ele nunca construiu sozinho. E naquele momento, tudo ficou claro. Atrás dele, um movimento. Camila. Ela se levantou devagar, sem pressa e sem chamar atenção. Rafael virou o rosto. Procurou por ela. Mas já era tarde. Ela não disse nada. Não precisava. A saída dela falou tudo. O silêncio que ficou foi mais pesado do que qualquer acusação. Rafael estava sozinho, com a verdade, com as escolhas que fez e com a consequência diante de todos. O juiz continuou a análise, mas naquele momento, o resultado já estava definido. Não pelo tribunal, mas pela realidade. Marina continuava sentada, calma, intocável, sem levantar a voz, sem olhar para trás, porque ela nunca precisou provar nada. Ela apenas deixou a verdade aparecer. E quando apareceu, destruiu tudo em minutos. E Rafael finalmente entendeu. O erro não foi apenas trair. Foi não saber quem ele estava traindo. Quando as portas do tribunal se abriram, o mundo parecia o mesmo. Mas para Rafael, tudo havia mudado. Horas antes, ele entrou acreditando que estava no controle. Saiu sem nada, sem a casa, sem a empresa, sem a mulher que esteve ao seu lado desde o começo. Do lado de fora, o movimento continuava. Pessoas andando, carros passando. Mas para ele, tudo ficou em silêncio. Ele olhou ao redor, como se procurasse algo familiar. Camila não estava lá. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. A mulher que prometia um futuro desapareceu no momento em que o dinheiro sumiu. E foi aí que a verdade doeu de verdade. Rafael não perdeu apenas bens. Perdeu respeito. Perdeu confiança. Perdeu a única pessoa que acreditou nele, quando ele ainda não era nada. Enquanto isso, Marina entrou na limusine mais uma vez, sem pressa, sem olhar para trás. Não havia orgulho em seu rosto, nem vingança. Apenas paz, porque ela não precisou lutar. E ela apenas deixou que cada escolha de Rafael revelasse quem ele realmente era. Nos dias que seguiram, Marina voltou à sua vida. Projetos sociais, construções sustentáveis, investimentos que ajudavam outras pessoas a crescer. Ela continuou sendo quem sempre foi.
forte, silenciosa, inteira. Já Rafael teve que recomeçar, sem atalhos, sem apoio invisível, sem aplausos. E talvez, pela primeira vez, ele começou a entender o verdadeiro valor das coisas. Lição de vida na vida: nem sempre quem parece simples é fraco. E nem sempre quem parece forte construiu tudo sozinho. Dinheiro pode abrir portas, mas caráter é o que decide quem permanece dentro delas. Rafael perdeu tudo no dia em que escolheu valorizar a aparência, acima de lealdade. E Marina venceu no dia em que decidiu não provar nada para quem não merecia. Porque, no fim, a verdade sempre aparece. E quando aparece, ela não grita. Ela apenas mostra quem é quem. Se tem algo que essa história nos ensina, é que não se deve julgar alguém pelo que ele mostra. E nunca, nunca traia quem esteve ao seu lado quando você ainda estava construindo tudo. Porque quando o sucesso chega, ele não revela só conquistas, ele revela o seu verdadeiro caráter. Ahorita vamos a hablar, tenemos muchos temas que por qué tocar, así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿de qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... no sé. Ya. Ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿de qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito, justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué,
desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой,
да, что-то где-то там поделал дома и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному.
кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,